Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero falar sobre um assunto que eu acho que eu não vi ninguém no YouTube falando quando o assunto é vídeos. Vocês já pensaram em vender para o governo? Não, mas eu não estou falando de vender vídeo na hora de eleição, que é só a cada 4 anos, que vem um monte de demanda e a gente tem que atender todo mundo do dia para a noite. Eu estou falando de você vender diretamente para o governo. É verdade. Todo órgão público também precisa contratar vídeos. E como que eles fazem isso? Através de uma licitação. E nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês qual foi a minha experiência pessoal trabalhando com licitações, fazendo esse tipo de serviço do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, todo o Brasil. Então, se você tem interesse em entender como funciona esse mercado e se ele é para você, fica nesse vídeo até o final que eu prometo que vou solucionar a sua dúvida. Bom, vamos direto para o vídeo aqui então, galera, e eu quero contar para vocês como que eu comecei a trabalhar com licitações, como que esse tema entrou na minha vida, e foi na época da faculdade ainda. Eu fazia engenharia civil e eu tinha um professor lá que ele era o rei das licitações, mais de licitações de obras públicas. Ele fazia pontes, ele fazia estádios, ginásios, passarelas, obras grandes. E ele sempre falava sobre licitação, sobre licitação, sobre licitação, e aquilo me chamava muita atenção. E eu, depois de uma aula, fui lá conversar com ele e perguntei: tá, professor, mas será que tem licitação para vídeo? Como é que eu participo? Como é que funciona? O que tem que ter? E aí eu comecei a entender um pouco mais sobre esse assunto. E foi muito bom porque eu tive realmente esse mentor, que foi um professor, e ele já passou por licitações de todos os tipos que você imagina. E aí eu fui realmente entender o que é uma licitação. Bom, a licitação é um tipo de procedimento que o governo ele tem que abrir para contratar qualquer tipo de serviço. Então, se, por exemplo, um hospital precisa comprar gases, ele vai ter que abrir uma licitação para isso. Se uma prefeitura precisa contratar um serviço de limpeza, ela vai ter que abrir uma licitação para contratar uma empresa. Então, eu fui estudar um pouco mais e entender onde que eu acharia essas tais licitações. E aí eu me deparei com a primeira vez com o tal do edital. O edital é como se fosse a Bíblia da licitação. No edital vai estar escrito tudo que o Estado quer que você entregue para ele, as condições e o que você precisa obedecer para poder participar dela. Mesmo eu já tendo participado de mais de 100 licitações, tendo ganhado contratos a âmbito municipal, federal, estadual, eu digo para vocês que ainda não tem uma grande padronização. Você tem algum tipo de padronização que você tem que seguir, mas cada edital ele vai te pedir alguma coisa específica. Então, como que funciona para você achar uma licitação? Você pode simplesmente entrar no Google e buscar por licitações de vídeo, só que a primeira coisa que vai aparecer para você são outras empresas que querem ajudar você a encontrar licitações, e para isso elas vão cobrar uma taxa. Só que, gente, você não precisa pagar para conseguir encontrar essas licitações, porque existe um sistema que é o sistema integrado das licitações, que se chama Comprasnet. Nesse sistema Comprasnet, você vai ter o maior número de licitações do Brasil, mas é claro, nem todas vão estar lá. A gente vai ter alguns órgãos pequenos de cidades menores, do interior, que elas vão publicar as licitações só no site daquela prefeitura. Então, realmente, se você quer trabalhar com licitação, você vai ter que entender que boa parte do seu trabalho vai ser burocrática, não vai ter nada a ver com vídeo, com qualidade, com criatividade, vai ser um trabalho extremamente burocrático. Você vai ter que correr atrás desses editais, ver se o edital ele é vantajoso e depois preparar toda a sua documentação. Mas por isso que eu optei por trabalhar só com o Comprasnet, porque o Comprasnet ele é o maior sistema do Brasil, onde ele vai agregar o maior número de órgãos possíveis, então você não vai precisar ficar procurando na prefeitura de tal cidade, na prefeitura de tal cidade. Então eu acabava concentrando os meus esforços no Comprasnet. E o Comprasnet funciona da seguinte maneira: é extremamente burocrático para você conseguir ter o seu cadastro aprovado. Você vai ter que ter um cadastro, a gente até esqueci o nome dos órgãos, mas enfim, você tem que mandar uma série de documentos: certidão negativa de débitos municipais, certidão negativa de débitos estaduais, certidão negativa de débitos federais,
certidão negativa do CRF, do FGTS, enfim, gente, é um monte de certidão que você vai ter que procurar. Eu não quero fazer uma lista, esse aqui não é um vídeo tutorial, então eu estou só passando qual que foi a minha opinião e o que vocês vão ter que enfrentar caso vocês decidam trabalhar com licitações. Então, estejam preparados para buscar um monte de licitações, um monte de documentos. Você vai ter que estar em contato com o seu contador diretamente. Se você é MEI, eu não sei como é que está hoje em dia, mas eu acho que o MEI ele ainda é desobrigado de... Vou pedir ajuda aqui para os universitários aí que estão em direito. O MEI, ele ainda é desobrigado a ter contabilidade formal? Não. Ele é obrigado já a ter? Não, ele não tem obrigação de ter contabilidade. Então o MEI ele não tem obrigação de ter uma contabilidade formal. Mas eu já recomendo vocês a procurarem algum tipo de contabilidade, porque sim, vão ter muitos documentos que os editais eles vão exigir. E, gente, tomem muito cuidado, porque dependendo do órgão que você for trabalhar, eles podem te aplicar algum tipo de punição se você não cumprir algum requisito ou se você, de alguma maneira, atrapalhar o trâmite da licitação. Então, fiquem muito atentos a isso. Se você tem uma contabilidade ativa, você vai precisar de um balanço patrimonial, de DRE e tudo isso assinado pelo seu contador, para comprovar que a sua empresa ela tem uma boa saúde financeira e vai conseguir executar o serviço de ponta a ponta sem quebrar no meio. Então isso também é muito importante. Um outro detalhe que é primordial é o atestado de capacidade técnica. Esse é um dos documentos mais importantes que você vai precisar para poder participar de licitações. E o que é esse atestado de capacidade técnica e como você consegue ele? Bom, nada mais é do que um documento que você pode fazer aí no Word. Esse documento ele tem que ser assinado por uma outra empresa, então você pode pensar em algum cliente que você já teve, que você já executou um serviço e você vai redigir no Word. Empresa ABC da construção, deve ter essa empresa aí, mas não foi assim, fictício, tá, gente? ABC da construção 1, 2, 3, executei uma gravação de tantos vídeos com a empresa Temos e foi 100% satisfatório e atendeu todas as expectativas e eles estão capacitados a realizar esse trabalho. Pum. Aí você tem um atestado de capacidade técnica. É claro, você vai ter que imprimir esse documento, você vai ter que pedir para essa empresa assinar esse documento e depois mandar para você. Ainda melhor, se essa empresa puder imprimir esse documento em papel timbrado deles. Isso dá ainda mais credibilidade para o seu atestado de capacidade técnica. E quantos você precisa? Bom, gente, eu recomendaria você ter o maior número possível, porque depois que começar a fase de abrir os envelopes, é que o pau começa a pegar e daí é onde o filho chora e a mãe não vê, porque rola uma briga desgraçada, tá, gente? Vocês acham que é fácil? Não é fácil. Trabalhar com licitação não tem nada a ver sobre criatividade, sobre você fazer um vídeo bom, sobre você atender os resultados técnicos de vídeo. Se resume somente a você obedecer o edital e obedecer a legislação. É só isso, tá bom? E é por isso também que hoje a gente não trabalha mais com licitação, porque depois de um tempo acaba sendo um trabalho muito burocrático, né? Então, mas eu quero passar a minha visão aqui para vocês, porque pode ser que vocês queiram trabalhar com isso. Você tendo esse atestado de capacidade técnica, você também tem que olhar todos os requisitos do edital. O edital é o que vai mandar. O edital é a lei, você tem que seguir fielmente o edital. Os editais, depois de um tempo, vocês vão ver que eles são mais ou menos parecidos, mas o que eu peço para vocês olharem com muita atenção é o termo de referência. No termo de referência, ele vai dizer exatamente o que o Estado está querendo contratar. Vou pegar um exemplo para vocês aqui de uma licitação que eu ganhei. Essas licitações elas são públicas, vocês podem acessar, está publicado no Diário Oficial da União, então não tem nada de sigiloso. Vou pegar aqui, por exemplo, uma licitação que eu tinha com o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. A nossa empresa ela foi contratada para fazer retratos fotográficos de sessões plenárias do tribunal. Então eles queriam um fotógrafo que fosse até o tribunal lá, sempre que eles solicitassem, para fazer registros fotográficos e depois entregassem essas fotos. E para eu conseguir fazer isso, eu tinha que ter um atestado de capacidade técnica e eu tinha que ter todos os outros documentos. Quando você está cadastrado para a licitação, como que acontece o preço, o dinheiro, que todo mundo quer saber, né? Quanto é que a gente vai ganhar por essa brincadeira? No próprio edital, ele já te dá um teto, o limite de quanto que o Estado pode pagar. Vamos colocar aqui, por exemplo, que o Estado vai te pagar R$10 mil por hora. R$10 mil por hora. Aquele é o valor máximo que ele vai te pagar.
várias empresas vão se cadastrar para participar daquela licitação e quando chegar no dia e na hora marcada, todo mundo vai ter que entrar no computador, no sistema do Comprasnet, e daí vai começar a sessão. Cada sessão ela tem um pregoeiro. O pregoeiro é quem vai conduzir tudo ali e vai dizer o que vai acontecer em tal hora. Então, vai abrir um chat ali no sistema do Comprasnet e o pregoeiro vai falar: bom dia, senhores licitantes, bom dia, senhoras licitantes, sejam todos muito bem-vindos à sessão e vamos agora licitar o objeto do edital, conforme tem toda uma parte que ela é padrão. E daí, primeiro, ele fala assim: senhoras e senhores licitantes, o pregoeiro gostaria de saber se alguém quer reduzir o preço. Daí ninguém fala nada, porque ninguém baixa o preço nessa hora. Mas é de praxe isso. E depois de um tempo ele fala o seguinte: senhoras e senhores, agora daremos início ao pregão. Então, senhores, ofertem seus melhores preços. Aí acontece o seguinte: começa um reloginho na tela e a galera começa a baixar o preço. E daí aquele reloginho vai descendo. É como se fosse um leilão, só que é o contrário. Você tem que ir baixando o preço. Então, se você vê que... E você não vê quem é que tá baixando o preço. Você só vê aquele preço baixando. E aí que muitas vezes a gente acaba só perdendo tempo. Porque a gente se deslumbra por um edital que é com um valor muito alto, mas começa em 80 mil. Daí daqui a pouco o primeiro lance vai para 60. Depois já vai para 40. Gente, eu já vi edital que começou em 100 mil e fecharam por 4. Por 4, entendeu? Então você fica um tempão juntando documento, montando proposta, correndo atrás de atestado de capacidade técnica, para chegar lá na hora do pregão e daí cair tudo por água abaixo. Então é muito imprevisível, sabe? Mas chega numa hora no pregão, então, que começam os lances, não é lances aleatórios, é encerramento aleatório. Depois de um certo tempo ele fala: ó, vai acabar, então mandem seus melhores lances. E quando chegar naquele momento ali, ele vai encerrar e daí depois a empresa que ofereceu o melhor lance, ela vai estar classificada em primeiro lugar. Ainda não acabou. Agora que começa a briga. E olha, eu já participei de muita briga que demorou, briga no sentido legal, vamos falar assim. Mas que demorou anos para a gente chegar numa solução. Porque depois que uma empresa ela vence por preço, não quer dizer que ela vai executar o serviço, porque a gente tem depois o segundo colocado, o terceiro colocado, o quarto e assim por diante, até lá embaixo. Depois o pregoeiro diz: senhores licitantes, agora daremos início à parte de habilitação técnica. Por favor, aguardem e fiquem no chat. Aí começa todo mundo a querer comer o seu rabo. É exatamente isso. A galera vai com tudo na sua documentação, porque funciona da seguinte maneira. Sabe todos aqueles documentos que você tem que mandar antes? Bom, tudo aquilo passa a ficar público e as outras empresas vão ter acesso a esses documentos. E aí sabe o que eles vão fazer? Eles vão começar a caçar pelo em ovo. Eles vão ver se os teus atestados estão na data correta, eles vão ver tudo. Eles vão pegar o edital, vão esmiuçar o edital e vão começar a achar defeito em tudo que você tiver ali. Claro, às vezes pode acontecer, às vezes pode não acontecer. Isso tende a acontecer quando a gente tem contratos maiores, tá certo? Quando a gente tem um contrato maior e foi uma disputa muito acirrada, tem empresas que têm times jurídicos que trabalham só nisso. Tem time jurídico que trabalha só em achar erro, defeito em documentação para outra empresa, para essa empresa ser desqualificada e a outra ganhar. Então, a partir daquele momento, as empresas elas têm um prazo. Se eu não me engano, pode variar, mas na minha época era 2 a 3 horas para você conseguir avaliar os documentos ali e daí você começar a entrar com os recursos. Se nenhuma empresa entrar com nenhum recurso, beleza, o pregoeiro fala o seguinte: como não tivemos nenhum senhor licitante que entrou com recurso, a empresa tal está declarada como vencedora do pregão, agora serão feitas diligências, e daí depois você começa... Daí você ganha o contrato, daí você ganha o contato com uma pessoa, agora que fica um pouco mais pessoal, daí você ganha um número de WhatsApp ou um e-mail para você entrar em contato direto ali com a pessoa que vai cuidar do seu contrato. Ah, claro, depois que você vencer, depois é feito um contrato e tudo isso vai tempo. Para você começar a fazer o trabalho mesmo, olha, pode demorar de 4 a 5 meses, é imprevisível, depende muito de órgão para órgão. Então, se ninguém colocar nenhum recurso, beleza, você já dá sequência para a assinatura do contrato, vai fazer o seu trabalho e vai ser feliz. Agora, se alguém entrar com algum recurso, aí o negócio começa a ficar cabeludo.
cabeludo. Eu vou falar para vocês aqui de uma situação que aconteceu com a gente com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Era um pregão muito alto, era um pregão de mais de 100 mil reais e a gente ganhou aquele pregão. No momento que eu ganhei aquele pregão, eu queria começar a pular, eu queria soltar foguete, eu falei, caralho, estourei, não sei o quê, pô, vamos. Mas daí veio os nossos benditos concorrentes e começaram a falar o seguinte, não, essa empresa não tem capacidade técnica, eles não vão conseguir executar, eles são de Santa Catarina, o negócio é em Brasília, eles começam a colocar um monte de defeito. E daí você tem que se defender. Então eu tive também que contratar naquela época um advogado para fazer a minha contra-razão. A gente nem começou, a gente nem ligou a câmera ainda, eu já tive que gastar com o advogado. Estão entendendo como é que é o negócio? Então ele teve que fazer uma contra-razão, dizendo que eu tinha capacidade, e daí você manda, e daí eles respondem, e daí volta. Gente, nesse pregão da ANEEL demorou um ano, desde o momento que a gente fez a licitação até a gente começar a executar o contrato, justamente por causa dessa vai e volta de documentos. Então, você tem que estar ciente disso quando você vai trabalhar com uma licitação. Não vai ser do dia para a noite, vai demorar, você vai ter outros custos. E o pior, como é que você recebe o dinheiro? Você só recebe o dinheiro depois que o serviço está aprovado mediante a emissão de nota fiscal, depois que o vídeo está aprovado, depois que tu fez tudo, ok? Pode emitir a nota. Agora, a gente vai te dar 45 dias para te pagar. Entenderam? Então assim, ó, você vai ter o prazo de pagamento muito alongado. Por isso que você sempre tem que estar buscando novas licitações e indo atrás daquilo ali e funciona da seguinte maneira. Então pode ser realmente frustrante. Então não dependam só das licitações. Quando eu fazia licitações, eu tinha que fazer muitas ao mesmo tempo, porque daí você vencia uma e ia ganhando outra, mas a gente continuava com esse outro ramo, que é o ramo do mercado privado. Então, o mercado de licitações é muito legal, nem todos os órgãos são assim, eu tive experiências fantásticas que foram muito mais rápidas, eu tive experiências, eu falei aqui algumas das piores, mas eu tive experiências boas com Ministério Público do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, a gente teve uma experiência muito legal com eles, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo foi o melhor órgão que eu já trabalhei de forma disparada, um órgão que era realmente muito eficiente. O pregão foi rápido, as negociações com as pessoas que estavam lá eram muito rápidas. Naquela época, para o Conselho de Farmácia de São Paulo, a gente acabou atualizando toda a Academia Virtual de Farmácia, que isso antes da pandemia. O governo de São Paulo queria capacitar melhor os farmacêuticos, então a gente gravava cursos com farmacêuticos que eram vinculados ao Conselho para capacitar melhor a galera. E sempre foi um órgão muito correto, sempre pagaram tudo sempre em dia, tudo de acordo com o contrato. Então, assim, eu tive também experiências maravilhosas com esses órgãos que duraram anos e a gente se tornou amigo dos professores, então foi muito legal. Então, é legal trabalhar com licitação, mas você tem que estar ciente que vai, com certeza, ser um trabalho muito mais burocrático do que um trabalho técnico, tá bom? Gente, para o vídeo de hoje é isso, eu espero ter sanado algumas dúvidas de vocês, se vocês não sabiam que vocês também poderiam vender para o Estado, agora vocês sabem, comecem a estudar um pouco mais sobre isso, entrem no Comprasnet, vejam alguns outros vídeos aqui, porque sim, o Estado precisa também muito de vídeos e você pode ser um fornecedor para o Estado, tá bom? Gente, por esse vídeo eu fico por aqui. Se você quer saber mais sobre esse assunto ou sobre outros assuntos, deixe o seu comentário aqui embaixo que a gente grava para vocês. Até mais!